You are now live. Estamos ao vivo novamente. Salve, salve, boa tarde a todos e todas e a todes. Quem está nessa sintonia, nesse momento. É com grande satisfação que a gente recebe esse nosso convidado de hoje, Diogo Magalhães, advogado. Deixa eu fazer um convite para você aqui. Olá! Opa! Pronto! Tela dividida. Fala, meu irmão, tudo bem? Beleza, meu irmão. Eu tava refletindo aqui antes, poxa, pensando bem, né, nesse tema aqui, vamos conversando um pouquinho aqui até o pessoal, mais alguém chegar. Primeiro a gente trouxe uma proposta mais ampla, né, um tema amplo. E aí a gente foi fazendo uns ajustes para ficar uma coisa mais específica. Só que aí quando chega com essa coisa de, inclusive eu vou até fixar aqui, Núbia Oliveira, salve, salve, Núbia. Você tem como fixar? Não sei se tem como botar um comentário aqui, peraí. Porque aí as pessoas, quando vão entrando, relembre para mim o tema, para eu colocar aqui, fixar aqui o comentário. Consumo e os impactos na economia e política. Consumo e os. Rodrigo Belezal. Consumo. Belezal 2. E os impactos. Eita, errei. Consumo e os Pronto. Você pode impactos. marcar o meu aí, se quiser. Ah, perfeito. Não sei se eu consigo. Se eu conseguir. Eu tenho. Eu não consigo marcar, eu não sei o que é. Eu já tentei várias vezes já, cara. Em outras situações, sabe? Seleciona, pressiona ele e pede para fixar. Pronto. Porque sempre que eu pressiono, a impressão que dá é que não tem essa opção, entendeu? Mas paciência, né? Deixa a turma sabe. Ah, agora foi. Pin. Pronto. Tá pinado. Pronto. Então, como eu estava dizendo a você, nós fomos para essa, né? A gente iniciou descobriu, enfim, né? Fez essa, conseguiu chegar a um tema específico, só que hoje eu me dando conta assim, meu Deus do céu, que desafio pra gente, viu? Porque ficou tão complexo quanto também. Porque, e aí, até para entrar na discussão mesmo, eu pensei da gente dividir em dois marcos, né, que são fundamentais, até para a gente poder ter um caminho tranquilo aí nessa jornada, que é o advento do governo Lula, né? O que foi o governo Lula, o que é que representa o governo Lula, né? No sentido de ser um ponto fora da curva naquele momento, né? Com as políticas que foram apresentadas, enfim, no sentido de tirar muitas pessoas da miséria, no sentido de balançar, mexer com o consumo. E o outro marco mais recente é a gente tentar aqui projetar um cenário de Brasil e das cidades brasileiras nesse pós-pandemia, né? Que é um desafio. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença, né? Agradecer a esse convite, a você ter aceitado esse nosso convite. E fique à vontade, se apresente, enfim. É uma satisfação enorme estar aqui reunido contigo. E, realmente, o tema, né, que foi proposto é algo que é desafiador, tem muito conteúdo a ser abordado em uma pequena live de somente uma hora, acredito, né, que ela deve cair aí nesse período. E realmente a gente precisa sintetizar, e eu acredito que diante do seu projeto em relação ao sentido popular,
eu acredito que dá para a gente trazer algumas reflexões aqui interessantes, até mesmo para subsidiar, ajudar as pessoas nesse momento em que vivenciamos o distanciamento social. Então, a história, é lógico que ela faz parte, né, de todo o conteúdo, todo o enriquecimento, né, a sabedoria que a gente vai adquirindo. Só que a gente tem que também pensar no momento que a gente está vivendo agora, que é oportuno para a gente trazer as mudanças e, claro, pensar no futuro. A respeito da apresentação, deixo a seu critério aí, e que realmente a gente se apresentar é já um desafio. E vamos lá, que a gente vai enfrentando. Deixa à disposição também dos seguidores aí que estão comentando, deixando alguma pergunta que a gente vai, à medida do possível, esclarecendo. Perfeito. Bom, é um desafio esse horário, porque assim, geralmente, quem não tá, né? Quem não ficou em casa e tudo mais, né? Fora a galera que está saindo, né, que precisou sair para trabalhar e tudo mais, o pessoal que está em casa geralmente está em teletrabalho, coisa do tipo. Mas ela vai ficar disponível no nosso Instagram aí nas próximas 24 horas. E César Abreu, Ceará presente, seja bem-vindo. Então, independente disso, acho que esse espaço ele é um espaço muito rico, valoroso, né? Muito honra também o fato de você hoje ocupar esse espaço, né, e ter essa sensibilidade política para poder debater um assunto que é necessário, né, para poder debruçar-se diante disso, né? Acho que são dois espaços hoje que você ocupa que são muito, muito simbólicos, né? Um o fato, a maçonaria, o fato de ser maçom, né, e aí estou me dirigindo a um tio maçom, né? Que eu sou demolê também, né? Sou demolê, né? A gente não deixa de ser. E a gente sabe também o papel político que a maçonaria exerceu e ainda exerce, né? Nas múltiplas cidades onde está presente. Diz, inclusive, que o primeiro grito de independência aconteceu dentro de uma loja maçônica, né? Reza a lenda. Eu acredito que sim também. E outro espaço é o fato a questão do direito. Você hoje apontar caminhos e colocar na direção de uma justiça que seja popular de fato, que seja justa mesmo, é fundamental. Porque o que a gente percebe muito aí, sem meias palavras, sem meio termos, é a hipocrisia. Né? Essa coisa de eu não tenho provas, mas tenho convicção. Isso vai ficar marcado na nossa história. Né? De um direito que é a serviço dos que têm mais dinheiro, dos mais ricos, em detrimento dos mais pobres, né? Em detrimento dos desfavorecidos. Então, até para quebrar essa lógica mesmo, e aí para iniciar o debate, para mim o governo Lula ele é um marco histórico porque ele entende o papel histórico ali de um cenário de muita de falência de muitos aspectos, um cenário de o pobre não tinha acesso a nada, praticamente nada, aos meios de consumo, aos bens de serviço, à educação, à saúde, à ciência, à tecnologia, a tudo que seja, e passa a consumir. E aí a gente pode fazer alguns paralelos, que assim, essa política adotada pelo governo Lula e Dilma, esses governos progressistas que nós tivemos até recentemente, eles foram estratégicos em um ponto porque conseguiram de fato sacudir a economia, né? Mexer com a economia, tirar o pobre o Brasil do mapa da fome, por exemplo. Mas aconteceu muitas críticas, por exemplo, dos ambientalistas, assim, sim, vai ficar produzindo consumo. O que a gente vai fazer com... porque tem a coisa da obsolescência programada, né? E aí essas coisas elas vão deixar vai perder o sentido, vai perder a utilidade, e a gente vai fazer o que com esse consumo? Isso é um discurso ambientalista que a gente precisa também ponderar. Mas um outro fato importante é que você tem um advento da tal da classe C. Os economistas chamam de classe C. É uma turma que antes não tinha possibilidade de consumo, né? Não tinha recursos para poder consumir,
e passam a consumir, passam a ter acesso. Só que chega um momento, bom, beleza, bombando, né, o governo, né, em alta, só que chega um momento que essa mesma pessoa, em geral, que tem acesso a esse consumo, chega um ponto e diz, não faz nenhum tipo de associação política, diz, eu estou aqui, cheguei nesse patamar, consegui um carro, isso, aquilo, por conta da minha capacidade, ponto. Né? Mais nada. Então, não consegue fazer uma relação política de que, de fato, isso precisou de uma decisão política, isso precisou de todo um conjunto de forças, de correlação, entende? Então, para a gente vai falar se isso de fato se torna um paradigma, se a gente não consegue enxergar outras possibilidades, né, de poder fazer com que a gente tenha uma economia de fato vibrante, forte, né, que não seja para além desse consumo, dessa massificação do consumo. Mas como é que você avalia esse tempo que nós vivemos, né? Bom, essa introdução que você fez foi interessante e, assim, do que a gente propôs a respeito do tema, né? Eu preparei algo aqui que eu acredito que seja interessante para a gente até fluir e não deixar de tratar sobre o tema, claro, fazendo um apanhado geral. Nesse aspecto, primeiro ponto, como você bem citou, em relação ao consumo, né? Consumo como algo inerente ao comércio, inerente à compra e venda de produtos e serviços também, e que é algo que funciona em uma vertente aí da economia, principalmente para um país, né, capitalista como o Brasil, e olhando numa seara de que, como você trouxe um marco temporal ali do início dos anos 2000, né, a início o ingresso do governo Lula, foi algo que realmente modificou uma perspectiva de que muitas pessoas não tinham acesso a determinados produtos ou serviços, eram exclusivos a determinadas classes. Isso eu me recordo bem, inclusive que logo quando iniciou o governo Lula, eu fui morar fora, estudar, né, ainda no ensino médio, e era interessante nas aulas de história a gente discutir sobre aquele sentimento patriótico, diferente do que a gente vive hoje, mas num sentido de que a gente pudesse ter uma valorização, porque o brasileiro, uma perspectiva internacional, antes desse período aí, ele não tinha o seu devido valor. De certa forma, era tratado como um latino-americano qualquer e que fazia ali parte de algo que realmente era historicamente explorado. Então, realmente foi uma conquista muito grande. Quando você fala a respeito da questão, né, do consumo em si, pela perspectiva ambientalista, tem uns limites, né, inerentes a determinados produtos. Vamos exemplificar aqui para poder ficar algo mais dinâmico, mais claro. Creio que hoje o desafio que a gente está tendo, né, diante dessa pandemia, diante desse isolamento social, distanciamento social e a restrição de serviços e produtos, muitos comerciantes, muita gente que trabalha no ramo do comércio em si, da venda e comercialização de produtos, sentiram efetivamente o baque da diminuição das suas receitas, porque diminuiu a circulação de pessoas, aqueles clientes que já eram costumeiros, muitos deles, por vezes, até deixaram de trabalhar, de receber o seu salário, foram demitidos e, com isso, impactou sensivelmente no orçamento familiar, deixando ali de consumir naquele comércio, e que muitas empresas tiveram que se reinventar. Esse que é o grande tchan desse momento, que realmente é a capacidade das empresas sobreviverem. Porque numa leitura que devemos ter uma abordagem geral, assim, é que realmente esse momento trouxe uma paralisação mundial, não foi só o Brasil, o mundo todo praticamente parou, de uma forma que agora a gente pôde reiniciar as atividades de uma forma diversificada. Exemplo disso, essa live que a gente está fazendo é algo que talvez em uma perspectiva anterior à pandemia a gente nem imaginaria fazer. Acreditaria que fosse exclusivo para grandes professores, pessoas que já são ali
realmente consolidadas nesse mercado digital. Então, são oportunidades que surgem. Então, nesse aspecto, fazendo um link direto do consumo com a economia, uma perspectiva local e partindo para uma perspectiva mundial, é interessante a gente ter como ideia de que o consumo, de certo modo, ele tem sua importância e tem sua relevância para que possa as riquezas, né, os bens e serviços circularem na sociedade, né? Porque a gente não pode ter uma perspectiva só de que você é um consumidor, consome e está ali. Não, ele tem sua importância, né? Tem a questão de sobrevivência, porque muitas empresas não pararam no sentido, nos setores relacionados à alimentação, fornecimento de mantimentos, entre outros, o transporte também de alimentos. Então, nisso, foi realmente uma grande virada. E aí, passando a bola para você, para a gente avançar, o grande desafio que a gente está tendo nesse momento é realmente de ter o quê? Um empresário como alguém que está tendo a oportunidade de se adequar ao mercado que hoje existe, que não é novo. Ele já tem algum tempo aí à disposição, mas que havia uma certa resistência. Exemplo disso são o comércio por delivery. Muitas empresas daqui de Xique-Xique já adotaram esse mecanismo por meio do telefone, por meio de aplicativos, dentre outras formas. Então, de certa forma, foi dizer assim, tem que fazer assim, se você não fizer, vai ficar fora do mercado. Então, são inovações tecnológicas que veio muito também desse período que você salientou, né? Com a abertura mais do mercado, com a disponibilidade da classe C para que realmente possa ter acesso a um aparelho telefônico, ao computador, à internet, que, de certa forma, ampliou esse leque de ferramentas para pessoas que antes, um estudante, dificilmente teria ali um notebook à disposição, teria a internet, teria um meio de comunicação eficaz. E nisso, como você bem disse, é realmente um momento histórico para o país, para que a gente, vamos dizer assim, está todo mundo praticamente em pé de igualdade. Como parou tudo, realmente ficou um momento que todos os países estão retomando suas atividades, mostrando que, assim, a grande diferença entre um país e outro que estão vivenciando essa pandemia é a estrutura que se tem. Então, o Brasil está tendo a oportunidade agora de se reinventar no sentido de trazer uma política econômica voltada para um sustentável, como você bem citou, né, do período de validade ali dos produtos, que por vezes já são programados para serem danificados, algo que antigamente a gente não via isso, né? A geladeira durava anos, né? E com isso hoje a gente vê muitos problemas com equipamentos, vamos dizer assim, está na garantia ainda, e aí a geladeira quebrou. E aí, o que é que eu faço? Com esse defeito nesse aparelho ainda está na garantia. A garantia cobre ou a garantia não cobre? Então, são aspectos que, relacionados ao direito do consumidor, é importante que cada vez mais o cidadão tenha essa informação, que é dos princípios, né, do direito do consumidor, é o acesso à informação, né, para que realmente ele saiba como lidar com aquelas situações. Ah, pronto. E nisso, Sim, pode falar. Termine. E nisso, já passando a bola para você aí, a gente tem os efeitos, né? Qual a política econômica que está sendo adotada? Onde é que está o dinheiro em si? Porque recentemente a gente vivia um período, né, de 5 meses atrás, 3 meses atrás, de picos vamos dizer assim, de supervalorização da Bolsa de Valores, de investimentos no Brasil, de atração do capital estrangeiro para o país, algo que traz uma sensibilidade, vamos dizer assim, um sentimento de que o Brasil está bom para investir, vamos colocar dinheiro lá, vamos aumentar. Só que também houve um paralelo a isso em relação às pessoas de classes, vamos dizer assim, não tão com acesso a recursos, com a dependência ali do Bolsa Família, que por vezes só ganha o pão de cada dia, o almoço ali, e que são pessoas que são realmente importantes para a
a dinâmica do mercado, a dinâmica do consumo. A economia se faz girar. Porque quando se há investimentos presos em grandes empresas, em grandes negócios, contratos que já são consolidados não só no Brasil, como também no mundo, esse dinheiro não está à disposição do brasileiro. O que a gente está vivendo hoje. Hoje, praticamente, ontem e hoje, todas as agências da Caixa Econômica, pelo menos aqui da região e até de outros lugares do Brasil, lotadas. As pessoas em busca do dinheiro para poder comprar e sobreviver. Mas e aí, na sua perspectiva, essa medida, né, de disponibilidade do auxílio emergencial, quero ouvir sua opinião, realmente está trazendo uma solução ou apenas incentivando um consumo? Porque aí a gente vai partir para um outro aspecto que é bem interessante do nosso debate. E você entrou na ideia mesmo, que é de cutucar o pensamento, né? Porque você me devolve com algo que é bem complexo mesmo da gente lidar, né? Mas eu acho que o grande resultado que a pandemia traz, e você colocou isso bem sucintamente, ou melhor, bem nas entrelinhas, né? Eu consegui perceber isso, que há uma crise de fato do sistema capitalista hoje, né? Há algo que fica colapsado. E o que é bacana das crises? As crises, elas mostram para nós que nós temos separa o joio do trigo, né? Nós temos contradições e nós precisamos encarar essas contradições e buscar alternativas, né? E sair da encruzilhada, da encruzilhada que fica. Qual é a encruzilhada, por exemplo? Você tem hoje o que era há um tempo atrás uma referência no sentido de ditar normas de consumo, ditar padrões de beleza, enfim, dos Estados Unidos, por exemplo. Aquela coisa do American Dream, o sonho americano e tudo mais. E você tem a figura central disso. Basicamente, vou pegar só 2 exemplos. Um deles é aplicando sanções e medidas, embargos nas outras nações periféricas, como se achasse dono do mundo de fato, né? Um comportamento que eles têm, né? Essa ideia imperialista. Ou seja, entendendo que o dólar, por exemplo, ela é uma moeda antes de se tornar, porque vai se tornar brevemente papel higiênico verde, ela é uma moeda que, querendo ou não, ela ainda é referência, enfim, ela está internacionalizada, né? Então ela tem a sua importância no jogo econômico mundial. Só que o que acontece? Por conta disso, até por gozar dessas manobras, né, enfim, desses privilégios que foram imprimindo ao longo do tempo, acabam travando, a partir da sua estratégia neocolonialista, né, acaba travando que países como a Venezuela, por exemplo, que aí você pode não concordar com o sistema político que existe lá. Agora, a gente não pode, em momento algum, impedir que qualquer nação que seja, qualquer povo que seja, que tenha a sua liberdade de se expressar, esteja impedido de fazer negociações econômicas com quem quer que seja do mundo. É assim que os Estados Unidos, por exemplo, faz com a Venezuela, é assim que faz com o Brasil quando diz, no caso da Embraer, por exemplo, né? Agora a Embraer, ela tem um problema, ela fabrica aviões e ela importa produtos a partir de uma empresa de empresas estadunidenses, dos Estados Unidos. E tem uma cláusula naquele contrato, inclusive estão com um rebolo aí com a Boeing, que a Boeing quer se picar, porque de fato está vendo que, enfim, né, a situação ela está caótica mesmo. Mas aí tem uma cláusula que diz o seguinte: você pode produzir e vender para os países que eu quero, por exemplo, né? De tal que eu quero, né? Ou seja, estabelece isso, ou seja, fica muito limitado os acordos, as relações. Então, se você tem uma lógica como essa no mundo, e aí você acaba repercutindo na nossa política, na nossa economia, nas cidades, enfim, no nosso país de um modo geral, onde a gente já percebe que não tem saída por esse caminho, por essas ideias. Porque um comportamento é esse.
O outro comportamento é o cara, o presidente, né, dos Estados Unidos, chegar e mandar como possibilidade as pessoas testarem essa coisa do meu nome, desinfetante para poder curar o coronavírus. Aí você tem essa, e as pessoas tiveram um caso de intoxicação lá, porque pô, você tem a maior liderança do país, que era para ser, né, referência, falando uma coisa dessa, enfim, tem que ser responsabilizado um psicopata desse. Mas independente disso, por que eu fiz esse rodeio todo? Tá muito claro que esse sistema, as relações capitalistas, as relações hoje econômicas, elas estão fadadas ao fracasso. Não servem para nada. Não valorizam a pessoa humana, né? Não valorizam a capacidade produtiva, a capacidade de produzir riqueza, mas, sobretudo, um direito fundamental, já que a gente está falando de diretamente com um advogado que lida com essas questões de direito fundamental daquele que produz é consumir minimamente, né, aquilo que ele produz, né, ter acesso àqueles bens de produção. E aí você tem uma parcela, não vou chamar de fatia, vou chamar de quase o bolo inteiro da riqueza mundial na mão de pequenas pessoas, poucas pessoas. E você tem de contrapartida migalhas para a periferia do mundo, migalhas para os trabalhadores, migalhas para as pessoas, como você falou, vulnerabilizadas por esse sistema. E aí você tem várias consequências disso. Né? Um tempo atrás, por exemplo, fruto dessas políticas, desses programas sociais, a gente conseguiu superar esse cenário. Mas há um tempo atrás tinha, por exemplo, saques. Essa coisa de pessoas saquearem mercados, comércios e coisas porque estavam com fome, enfim. Né? A fome mexe com a cabeça das pessoas. Né? A fome, bom, você está com fome em casa, com meio mundo de cria para você alimentar, o que você vai fazer, cara? Se você não tem trabalho, se não oferece a oportunidade de você, enfim. E fora a alienação, né? Que se coloca, né? Porque você vai para a televisão, por exemplo, a televisão ela desinforma ao invés de informar, né? Ela não tem enfim. Então, para terminar o raciocínio, o que é que fica claro para mim? Eu acho que o desafio, e eu queria até conversar com você sobre isso, o que é que eu penso? Eu acho que um dos caminhos prioritários para esse novo tempo é a economia solidária. Porque se tem uma coisa hoje os comerciantes, a turma que lida com o comércio, está percebendo que vai ter que caminhar é por essa via do delivery. Né? A gente não tem para onde correr. Né? A gente vai passar por um bom tempo aí a necessidade desse isolamento social, né? Lógico que com outras formas, de outras maneiras, mas o isolamento ele vai continuar. A gente vai precisar manter um distanciamento. Né, até ter vacina, até se estabilizar as coisas. Então, é natural e é automático isso, porque a gente tem um cenário de mundo globalizado, né, tecnológico, enfim, várias possibilidades de tecnologia, que vai impulsionar, inclusive, ou deveria ou deve impulsionar a garantia de direito dessas pessoas que vão trabalhar nisso, porque é muito fácil você chegar e a lógica da meritocracia e dizer o que você está fazendo, moço? Você tem uma bicicleta, você tem um celular, pronto, vai, negócio, vá despachar pizza, né? Vá trabalhar entregando salgado, coisa do tipo, assim, no supermercado, beleza, ótimo. Mas a gente não pode colocar essa pessoa de qualquer jeito ali, ponto, acabou. Olha o advento que foi essa questão das empregadas domésticas, cara. Né? Porque a empregada doméstica nada mais é do que antes, assim, uma escrava, em outros moldes, né? Em outro tempo, de fato, mas era aquela mesma preta da senzala, que servia aos interesses ali, né? Que despachava, fazia comida, fazia tudo, limpava e tudo mais.
E aí vem o advento da regulamentação da profissão. Era uma coisa que parecia óbvia, mas, né, de fato tornou-se direito importante. E aí a gente vai retroceder diante disso? A gente não vai dar uma dimensão de um profissional que precisa de a garantia de direitos básicos, de aposentadoria, enfim, de dignidade para essas pessoas. A gente precisa pensar nisso também. Isso serve para os comerciantes. Refletirem sobre isso. Que para eles construírem a riqueza mínima que seja, enfim, o dinheiro os lucros, eles precisam dessas pessoas, né, que trabalham. E aí eu entendo que é uma outra lógica, especialmente para a nossa comunidade, nós que viemos, né, nós somos do sertão, da caatinga, né, nós entendemos a importância, por exemplo, da pesca, que mesmo nesses tempos difíceis, né, nesse cenário de degradação do velho Chico, a gente entende a importância da pesca hoje para a economia de Xique-Xique e do sertão de São Francisco, enfim. O Iara, um abraço, Afonso. Afonso, mande um abraço, né? Vou parar aqui porque, enfim, mande um abraço nosso aí para o professor Afonso. Queria, inclusive, que tivesse essa discussão, mas leve nosso abraço. Mas, independente disso, assim, você tem a questão da pesca. E você tem uma outra contribuição também que é fundamental, que é a questão do hortifruti granjeiro. Você tem a contribuição né, a produção de cebola, a agricultura familiar. Então eu vejo que um caminho é abrir linhas de crédito para essa turma, para poder desenvolver, para poder trabalhar a sua terra, produzir a sua terra, abrir caminhos e espaços para essa turma de poder exportar e, sobretudo, a gente apostar na tal da economia solidária. Por fim, mesmo, para fechar esse raciocínio, eu queria saber o que é que você pensa sobre isso também. Porque eu vejo que a economia solidária hoje é um caminho que é muito viável, né? Inclusive, a gente precisa aqui valorizar a iniciativa do senador da Bahia, Wagner, né, que emplaca hoje uma luta importante, né, no desenrolar de uma política nacional da economia para a economia solidária. Hoje, né, tem sido uma grande voz no Senado nesse aspecto, sobretudo. Então, e permite também a gente parar para perceber que eu não vivo sem você, cara. Lógico que eu sou eu, você é você, mas nós vivemos em comunidade. Nós somos seres coletivos. Então, como é que eu vou pensar em produzir se eu não tenho a colaboração da expertise, dos saberes daquele outro, daquela outra pessoa, da contribuição? E, sobretudo, para a gente descentralizar algumas coisas. Cara, eu vejo que a gente tem um olhar de cidade muito tacanho ainda, com todo respeito, muito mesquinho, muito... Carol, minha irmã, um beijo, Carol chegou agora. Eu vejo que a gente tem um olhar de cidade muito, muito, muito problemático. Falta muita generosidade com o nosso olhar para a cidade. Porque como é que eu saio da... Eu moro no BNH, né? Inclusive minha mãe mora no BNH ainda, né? Minha família. Senhor do Bonfim, bairro Senhor do Bonfim. A gente sai do BNH para consumir, para comprar coisas, por exemplo, no centro da cidade, quando a gente poderia estimular essa produção no nosso próprio bairro. Aí não tem acesso a bens de consumo, não tem acesso enfim, fica relegado à periferia enquanto a gente tem possibilidades extraordinárias, entendeu? Então eu vejo que, assim, para resumir basicamente, eu acho que a via da economia solidária é fundamental e a gente explorar mais o potencial da cidade, olhar com mais generosidade a cidade, entendeu? Os bairros, enfim. Falei demais, eu sei. É isso aí. Em relação à economia solidária, não sei se você sabe, eu fiz uma seleção, né, para o governo do estado, um processo seletivo, e tive uma experiência de em torno de 4 meses trabalhando no setor relacionado à economia solidária no governo do estado. E foi uma experiência incrível, porque lá eu tive a oportunidade de ver de dentro do governo como é que é feito esses projetos, como é elaborado os editais, como é programado isso para levar para a comunidade. Porque, assim, primeiro aspecto, a gente falar de economia solidária,
o nome chama muita atenção, traz olhares de que realmente traz uma perspectiva social, uma perspectiva de associações, de associativo, vamos dizer assim, de reunião de pessoas, de entidades, para que possam ali se autocolaborar. O que eu vi, né, uma experiência muito pequena, porque 4 meses foi algo que realmente eu vivenciei lá, mas não deu para aprofundar tanto. Eu preferi depois retornar para o meu escritório em Xique-Xique, enfim, com uma dinâmica mais de opção em si, que me trouxe, agregou um conhecimento, né? Que se Virou você falar defensor de público, né? se você falasse hoje de economia solidária, eu não saberia dizer o que é. E hoje eu tenho uma perspectiva. E o que eu vejo, no nosso estado, precisamente, há um interesse, há uma dinâmica para que realmente isso venha a crescer e venha realmente a se desenvolver, que é algo que entendo ser fundamental. Porém, eu vejo que, nas suas palavras, você até disse algo que é interessante, o compartilhamento da expertise. O ensinar ao próximo é algo que ainda é muito deficiente, porque muita gente que está ali lidando com esse trabalho, lidando com essas atividades, sequer tem a expertise para isso. De certo modo, muitos estão lá assim, eu estou aqui no emprego e tal, que foi uma das coisas que me fez decidir assim, de não continuar lá. Eu vi assim que era uma coisa que eu poderia ajudar, mas que eu só teria um resultado para 2, 3 anos depois, algo muito lento, comparado à dinâmica que hoje o mercado exige. Então, é algo que a gente realmente precisa ter de uma perspectiva, e eu conversava isso com um amigo meu lá nesse setor, que é economista, e ele hoje já não está mais lá, está em outra empresa, que eu consigo ver ele desenvolvendo aquele potencial que ele tinha lá e que estava sendo perdido. Porque a gente estava lidando com um edital para possibilitar ali um financiamento, um crédito a empresas que precisavam realmente fomentar a distribuição dos seus produtos, os serviços na sua localidade, mas era algo muito amarrado, muito precário. Em contrapartida, existiam outras empresas, outras entidades do terceiro setor que aceleravam isso e ganhavam milhões. Então, eu vi uma lógica meio distorcida, entendeu? Eu disse, não, peraí, eu estou do lado errado da dinâmica dessa política pública, que eu entendo que é importante, mas que precisa melhorar muito. Precisa de se desenvolver, precisa de pessoas que acelerem esse tipo de produção. Não é uma crítica aqui assim solta, pelo contrário, algo que a gente possa repensar. E aí eu trago um pouquinho da sua fala lá no início, quando você falou dos Estados Unidos, e disse, né? Porque os Estados Unidos dão migalhas para outros países e tal. Exemplificando isso, agora quando o Brasil quis comprar lá as máscaras, ventiladores e tudo mais, qual foi o resultado que teve, né? As empresas chinesas quiseram vender para os Estados Unidos do que para o Brasil. Inclusive, acabou vendendo uma parte aqui para o Brasil e parte dessa mercadoria foi furtada na entrega, no transporte. Rapaz, é uma coisa assim que soa um absurdo, né? Mas é uma realidade, infelizmente, ainda no nosso país. Então, nisso, eu quero fazer uma indicação até de um livro que é muito interessante, que traz essa discussão, inclusive fazendo menção ao período que teve lá da quebra da Bolsa nos Estados Unidos, que veio a Grande Depressão, a dificuldade das pessoas voltarem àquela estima de consumo. E aí, bem, muito a ver com o que você falou lá, né, que eu também descrevi, exemplifiquei, que no início lá dos anos 2000, aumentou aquela autoestima do brasileiro de realmente se inserir na sociedade, é que, assim, um dos grandes ensinamentos, né, do livro de Napoleão Hill, que é o Pense e Enriqueça, ele mostrando que anos depois do que houve a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, havia uma falta de crescimento, vamos dizer assim, de interesse nas pessoas investirem na sociedade. De modo que teve que ter uma mudança de um presidente e que viesse como se fosse um eletricista, ele até relata dessa forma, como se fosse um eletricista que chegasse no teatro e acendesse as luzes para afastar a escuridão,
que se permanecia naquele período que realmente as pessoas, muitas empresas fecharam, quebraram, não declararam falência, pessoas que não tinham mais condições, como você disse, antigamente tinha questões dos saques, aí já fazendo um link com o direito, é algo hoje até difícil de se ver a alegação de advogados com a questão do crime famélico, que era algo muito comum ali na década de 90, anos anteriores a esse período, que realmente o Código Penal de 1940 já tratava isso, né, numa perspectiva de que algo que, para poder proteger a pessoa ali, vamos dizer assim, que ela cometeu aquele crime para sobreviver, para se alimentar. Não estimulando isso, longe disso, mas que é algo assim, que muda a realidade, vamos dizer assim. A comida já estava chegando na sua casa. Então, em relação à questão das pessoas, dos pedintes, sábado, domingo agora, eu encontrei um rapaz que ele daqui de Xique-Xique, da Ilha da Champrona, que foi morar fora, foi morar em Mato Grosso, depois morou um período em São Paulo, em Goiás, e ele me contando que estava dentro de casa e com dificuldades de, vamos dizer assim, de se alimentar. E ele, como sempre foi de trabalhar, trabalhou sempre na construção civil, ali, e tinha acesso aos seus recursos, sua grana, ele viu lá na casa dele, ele com 2 filhas, 7 familiares, entre cunhado, nora, sogro, todo mundo ali, e vamos dizer assim, todo mundo dentro de casa, e aí, o que a gente vai fazer? Não pode nem sair para a rua para poder trabalhar, para fazer um bico. E ele, na ideia dele, eu achei genial quando ele disse assim, cara, eu vou dar uma volta aí, vou passear um pouquinho aí, daqui a pouco eu volto. E, na verdade, ele já estava planejando sair, pedindo nas casas alimento. Por favor, se puder me ajudar, um arroz, um feijão e tal. E ele me confessou, cara, eu estou aqui extremamente envergonhado. Até agora eu não consigo ainda olhar para você de uma forma, vamos dizer assim, honesta, digna, porque eu estou fazendo algo que não gostaria de fazer nesse momento, que realmente é pedir. Eu estou aqui passando em casa pedindo. Eu disse a ele, cara, não tem que se vergonhar. Pelo contrário, esse momento que você está precisando, essa ideia que você teve foi algo que nesse momento foi o que apareceu na sua cabeça. Mas que você, pela sua ideia, vamos dizer assim, você pode fazer muito mais. Então, agora, o que é que você precisa fazer? Utilizar isso de uma forma que você possa empreender, de uma forma que você possa, nesse momento, sobreviver. E tem muita gente trabalhando com isso e oferecendo cursos gratuitos, né? Forma como você sobreviver nesse momento da pandemia. E aí, no livro que eu falei, do Pense e Enriqueça, ele traz essa metodologia que realmente, o que é que a gente pensa? A gente, eu nasci assim, eu vou ser assim, aquele sentimento de Gabriela, né? Eu nasci assim e para sempre vai ser dessa forma. E, na verdade, o que a gente precisa nesse momento é a virada de chave, é de realmente saber que a gente pode muito mais, a gente pode conquistar coisas maiores, como você falou. Não adianta a gente se satisfazer com as migalhas, porque elas são insuficientes para uma vida sustentável, para uma manutenção da família. Longe de acreditar que o acúmulo de riqueza, e o livro até relata isso, que o acúmulo de riqueza vai trazer tudo aquilo que é bom. Pelo contrário, vai trazer problemas também. Porém, um grande propósito é a riqueza interior, a riqueza de uma harmonia no meio familiar, de uma sobrevivência de uma forma digna, de que você possa honrar com suas obrigações. E aí, o que a gente tem linkado aí com o consumo, com a política, é que o seguinte, como você bem disse, provavelmente muitas empresas terão problemas sérios com as suas economias, porque alguns empresários até já me relataram, eu tive 30% da redução da minha receita com a pandemia, já tive esse impacto, realmente acabou o cliente não vindo mais, atrasando as parcelas e tal. Isso é impactante e pode quebrar uma empresa. Só que muitas empresas que têm uma estrutura melhor, uma estrutura que eu digo de uma perspectiva financeira, ou que também se adaptou à realidade que a gente vive hoje, porque de certa forma já tinha uma predisposição anterior,
elas provavelmente vão se recuperar mais rápido na frente. Elas vão sair na frente. Então, o que se vê, e algo que eu gostaria de compartilhar contigo nesse momento, é que muitas pessoas, às vezes, se dirigem para aqueles locais que já têm uma certa estrutura e deixa de consumir, ali, às vezes, no mercadinho, que tem ali um estoque menor, que realmente está ali sobrevivendo, lutando, uma quitanda que tem ali um acervo pequeno, que isso faz a diferença. Isso realmente tem vivenciado nos grandes centros, porque as pessoas estão tendo dificuldade de comprar, e como você falou, não é que no Senhor do Bonfim, lá no o famoso BNH, não tenha mercados que possa atender a população. Até tem, só que muita gente, por uma questão de status, por uma questão de, eu vou entrar na loja tal, no centro. Então, é um pensamento assim que a falta de pensar acaba trazendo um prejuízo enorme, porque você deixa de ajudar aquele que é seu vizinho, de certa forma, às vezes os produtos até são mais caros, mas se você colocar na conta o deslocamento, que muitos desses vão a pé, e depois lá tem que pegar um mototáxi ou algo para poder levar o produto. Se você botar na conta, vamos dizer assim, vai sair elas por elas. Então, vamos dizer assim, se há uma fomentação do consumo local nos bairros periféricos, com certeza aquele comerciante vai estar mais forte. E não é diferente isso, que a dinâmica antes da pandemia, não sei hoje como é que vai ficar, mas muitas lojas, muitos mercados, inclusive com direção fora de Xique-Xique, estão expandindo seus negócios no sentido dos bairros periféricos, porque vê o potencial de consumo naqueles locais. Então, é uma ideia que o que a gente viu hoje, e você exemplificou bem, é a questão de que o fortalecimento do Estado, ele é fundamental. Quero dizer com isso, se a gente não tivesse um sistema de saúde público, como é que a gente estaria hoje? Como é que a gente sobreviveria hoje sem um sistema de saúde público, sendo que se houvesse só o sistema privado, né? Porque realmente muitas clínicas ficaram alguns períodos fechadas. Infelizmente, muitos médicos acabaram não mantendo a sua agenda por uma questão de regulamentação local, né, de atendimento aos pacientes e etc., que agora está gradativamente retomando as suas atividades. Mas nisso eu quero dizer o quê? Que o Estado, ele tem sua importância, tem a sua, vamos dizer assim, a sua contribuição social muito grande. E com isso a política pública tem que estar voltada para o povo, não especificamente ao capital em si, porque o Estado não almeja, não objetiva o ganho de lucro. Pelo contrário, ele almeja o quê? A vivência, vamos dizer assim, a contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, que todos possam viver em harmonia. Então, isso a gente tem que trazer um cuidado maior com a população carente, porque muitos hoje estão se arriscando indo às agências, né, bancárias, sem saber que poderiam estar utilizando um cartão, né, ou fazendo compras pela internet, tanto de alimentos, que, vamos dizer assim, que eu acho que a cereja do bolo dessa live aqui é realmente a gente entender qual é o verdadeiro consumo nesse momento da pandemia, que realmente é a compra do alimento, é a sobrevivência, porque esses outros produtos, né, que são mais supérfluos, hoje eles não são prioridades. Né? É o que se chama a pirâmide de Maslow. Né? Vamos dizer assim, você tem a base da pirâmide em que você tem o consumo ali de infraestrutura, né, de saneamento básico, que as pessoas precisam ali comprar o álcool em gel para não se contaminar, de equipamentos de higiene para sobreviver. Além disso, também da questão da alimentação. E aí, nessa pirâmide, vamos dizer assim, o pico hoje da pirâmide, hoje ela é supérfluo. Você vê lojas que vendem coisas que são banais, vamos dizer assim, não estão tendo muita dificuldade de movimentar o seu estoque. Nisso, a gente já está avançando para a parte final, dizer, Pedro, que realmente a gente tem um compromisso social muito grande, né? Porque pós-pandemia a gente vai vivenciar um momento de restabelecimento da ordem social
de voltar às atividades e que a gente não sabe quais serão os efeitos. Isso aí, quando a gente fala de economia, fala de política, a gente hoje tem que ter atrelado isso aí à saúde pública, que ela é de extrema função social, porque se a gente não sobreviver a esse período, o que será, né, das empresas, dos negócios? Eles acabarão deixando de existir também. Nisso, eu concluindo minha fala aqui, é dizer que essa experiência que a gente tem vivenciado nesse momento de pandemia deixa um ensinamento enorme, né? Uma contribuição para a humanidade incrível, porque realmente a gente precisa repensar a forma de consumo que a gente está tendo, as estratégias, porque o consumidor muitas vezes ele está limitado ali, está preso à estratégia de marketing. E nisso, a grande sacada que a gente precisa salientar a todos é o quê? A gente não simplesmente ir comprar algo porque eu quero, achei legal e tal, não sei o quê, sem saber qual utilidade aquilo terá na sua vida. Porque muita gente faz aquele consumo desenfreado. Comprei isso aqui porque achei legal e tal, não sei o quê, mas só pegou ali 2, 3 minutos, joga do lado e acabou. Vamos dizer assim, tem muito recurso desperdiçado por isso. Eu acredito que a grande lógica da gente repensar essa vertente é nesse sentido. E políticas públicas podem contribuir de uma forma importante, porque se há na história uma explicação maior de que o ensino formal ele é fundamental para que as pessoas vão à escola, tenham a formação, tenham ali o acesso à educação, porém ele não é limitado. Hoje, algumas escolas estão reinventando a forma de apresentar o seu conteúdo, porque sim, não estou tendo mais a mesma mecânica, né, de que havia antes, do aluno entrar na sala, sair num determinado horário e fica como se fosse um gado de manobra, né, que entra ali e sai. Então, hoje está tendo o quê? Que incentivar que as pessoas estudem, né? Busquem um conhecimento, de que se aprimorem, de que repense, de que reflita, porque realmente qual o mundo que a gente vai querer daqui para frente? Qual a política pública que a gente vai querer? Qual a política econômica? Qual o tipo de consumo que a gente vai visualizar daqui para frente? Porque realmente esse grande exemplo que a gente teve acabou por terra aquele discurso. Porque no Brasil não tem guerra, não tem furacão, não tem terremoto. Então, são coisas que uma pandemia, né, uma gripezinha para uns, mostrou que faz um estrago enorme. Faz realmente o mundo parar, como Raul Seixas diria, né? O dia que a Terra parou. O dia que a Terra parou, de fato. A gente tá indo para 52 minutos, mas assim, se a gente precisar voltar, não tem problema não, né? Porque o que eu tenho percebido é que tem tido as pessoas, né, têm tido uma estabilidade, né, na presença aqui, né? E eu me lembrei também que você me perguntou uma coisa que eu não tinha respondido, né, na minha fala. Talvez tenha respondido nas entrelinhas, com relação à renda básica universal. O que é que eu acho? Um dos caras assim que é um baluarte, na verdade, né, dessa ideia de renda básica universal aqui no Brasil é que eu espero que seja o próximo prefeito de São Paulo, que é Eduardo Suplicy, né? Eduardo Suplicy é um grande entusiasta dessa política por entender que não tem como, e a gente precisa tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, com aquilo que a gente escreve, né? Eu acho que mais do que aquilo que a gente recebe, porque de fato nós estamos sendo bombardeados o tempo todo por informações, e a gente precisa ter o mínimo de compreensão de que quem manda, geralmente, ela não tem uma face bem definida, né? Pode ser um robô, pode ser, enfim, pode ser uma máquina que está ali, que está produzindo, enfim, pode vir de um... Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a forma, porque tem muitas estratégias que essa turma... Palestina Estampas, um abraço, muito bom essa parceria. Há uma turma que se especializa nessa coisa da comunicação para
atingir, para mexer com um aspecto que nós, infelizmente, ainda trazemos, né, enquanto pessoa humana, que é essa questão da agressividade. É isso mesmo, nós temos que... corrupto, tem que ir para cadeia. E você tem um caso, por exemplo, que para mim, foi matar um mosquito com uma bazuca, com um canhão, que foi essa questão da Lava Jato. Não estou aqui fazendo crítica à Lava Jato para depois não sair ali, que Pedro apoia corrupto. Não, não é isso. Eu acho que a Operação Lava Jato ela inicia com uma tentativa de fato, de fazer, descobrir aquilo que estava encoberto por muito tempo, né? Tirar o véu dessa coisa que estava que ficava muito na periferia, que a gente não conseguia enxergar, evidentemente, né? Falcatruas, enfim, de manobras. Marcos Ranzucchi, seja bem-vindo. E aí, só que chega um momento que passa a ter um limite, um alvo. Ela tem um alvo central. O alvo central é tirar, naquela época, o líder das pesquisas, da disputa, consegue fazer isso em tempo hábil, inventa uma peça jurídica muito frágil, com todo respeito, que você não consegue até hoje. Cadê as provas? O tal do triplex, sabe, o triplex está sendo vendido agora, né? Diz que vai ser vendido o triplex agora, mas não era do Lula. Não estava envolvido no processo, entende? E antes o Boulos tinha ido lá, fizeram a ocupação, enfim. A gente sabe o que está em jogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquele momento, um dos grandes pilares para aquilo que você falou, que é essa questão da infraestrutura, que eram as empresas de construção civil, né, que mesmo com todas as dificuldades, mesmo por ter entrado nesse jogo sujo, elas empregavam, elas geravam emprego, geravam riqueza, né, produziam de um modo geral. Estava acontecendo isso. Aí por que eu estou falando isso? Você vai em países como a Alemanha, por exemplo. Eu fiz um intercâmbio na Alemanha. Eu posso falar um pouco sobre essa questão, especialmente. Você tem uma empresa que sofre um processo de corrupção, você abre um inquérito e você pesquisa e confere, vai vendo as linhas de onde foi a corrupção. Onde a corrupção de fato existiu e pronto, você pune o corrupto. A mesma coisa deveria acontecer com a Petrobras, por exemplo. Mas não dizer que havia um esquema de corrupção, que houveram bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. É um negócio bem, como o próprio Lula falava, pirotécnico. Aí a Globo embarcou nessa onda e tal e tudo mais. Você viu o tempo todo falar em petrolão, ou seja, você acaba com a nossa indústria petroleira, indústria a construção civil. O que é a construção civil hoje, minha gente? Você tira pelo que Minha Casa Minha Vida, você tinha o governo entregando todo final de semana um conjunto habitacional novo. Você não está vendo mais isso, né? Então, perceba o problema que nós tivemos aí naquele momento. O que eu quero dizer também, assim, linkando com essa pergunta sua, é que a gente precisa ter maturidade para eleger aquele momento, aquele discurso, aquela construção política, aquele horizonte que favorece o maior número de pessoas. E aí quando a gente fala e defende expressamente a renda básica universal, nós defendemos por compreender. Falta um minuto, a gente retorna, mas nós defendemos aqui a renda básica por compreender que nós temos um país que é profundamente desigual. Desigual. O que eu quero dizer com isso? Até um tempo atrás você tinha o advento, a situação do vestibular, que era um esquema terrível. Só quem passava pelo vestibular era quem teve acesso a um curso pré-vestibular, enfim, uma educação, um ensino básico muito bem sedimentado, né, escola particular e tudo mais, o filho do rico. Aí o filho do pobre não tinha acesso. Só que o sistema é tão escroto que aí quando uma criatura vai lá, é rançudo, né, e pega, enfim, consegue furar a bolha e entra numa vaga, na migalha, pronto, pega a migalha, aí não, tá vendo, foi por mérito próprio, meritocracia, né? Aí a turma adora, embarca nisso, e as pessoas, inclusive quem é oprimido, que não percebe que é oprimido, embarca nesse discurso também. Minha gente, a gente tem que ter oportunidade para todo mundo.
E se tem uma coisa que a renda básica proporciona, é a pessoa ter um mínimo de dignidade para poder comprar pão por dia, por exemplo, né? Para poder não ter fome e poder pensar em outras coisas.